Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Flávia e aqui é a parte 2 do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da parte 1. Lembrando sempre, qualquer dúvida pode mandar que a gente responde, tá bom? Então vamos lá? Então, agora que a gente já viu tudo isso, vamos entender um pouco mais sobre a reprodução das bactérias, né? Então, primeira coisa, as bactérias podem se reproduzir de forma assexuada, que é uma forma que não vai ter variação gênica, como assim? A gente vai criar clones. Então, a gente não se reproduz de forma assexuada, mas se a gente se reproduzisse, eu ia conseguir criar um clone meu aqui do lado. E tem organismo que se reproduz de forma assexuada e de forma sexuada, que é o caso das bactérias. Então, a primeira reprodução delas, que é essa sexuada, é a divisão binária, onde basicamente uma célula vai dar origem a duas novas células. Aí a célula mãe meio que não existe mais, né, porque ela deu origem a duas novas, ela divide assim. Então ela é como se fosse as duas. Essa divisão ela é muito rápida, ela é muito simples, não tem a variabilidade genética, né? E daí ela pode ser boa ou ruim, a gente tem que analisar de acordo com o contexto. Por quê? Porque quando a bactéria quer se reproduzir muito, é ótimo. Que ela se reproduz assim, uma velocidade, menina, é ótimo. O problema é quando a bactéria quer variação. Por que ela iria querer isso? Porque se a gente tem um tanto de clones, vocês concordam que se tiver um antibiótico que mata uma bactéria, vai matar todas? Porque são todas iguais? Então, se a bactéria se reproduzir para sempre, só por divisão binária, e também tem muito pouco gás de energia, né? Por isso que é vantajoso, mas enfim, se ela se reproduz para sempre só por divisão binária, a gente corre risco de ter isso. Daí por isso que muitas bactérias não vão se reproduzir só por divisão binária, né? E aí a outra forma de reprodução seria a reprodução onde tem variabilidade genética, então onde a gente vai ter alguma mudança, a gente pode ter alguma mudança ali no material genético, e aí a gente considera a reprodução sexuada. Mas tem gente que não gosta de falar que é sexuada. Mas enfim, é o que tiver na questão, né? Porque a biologia tem muitas coisas que não são consenso, tá bom, galera? Então eles não vão obrigar vocês a criarem consenso na hora. Então vocês vão ter que seguir o fluxo da questão. Mas de toda forma, o importante é saber que nesses tipos de reprodução que eu vou falar agora, a gente vai ter variabilidade genética, recombinação gênica, tá? Então, o primeiro processo é a conjugação e vai acontecer assim. Tem duas bactérias passeando no meio. Aí elas estão lá felizes e elas encontram. Oi, amiguinha, oi. Quer me passar material genético? Tá. Aí elas vão criar uma pontezinha assim e vão passar o material. Vocês lembram que eu falei dos plasmídios? Olha eles aparecendo aí. Elas vão passar esses plasmídios, tá bom? Através dessa pontezinha. Então, essa é a conjugação. Essa pontinha, ela vai ser chamada de canal de comunicação e ela vai ser basicamente as duas membranas plasmáticas se fundindo num pedacinho e elas conseguem passar livremente, tá? Então vamos para a próxima. Gente, uma coisa que eu tinha esquecido de falar na conjugação é que eu falei do plasmídio, né? Pode ser que esse DNA que seja passado não seja do plasmídio, mas geralmente é, tá bom? Então o próximo processo é a transdução. A transdução ela é um pouquinho mais complicada, porque o que vai acontecer? Vou ter que explicar um pedacinho de vírus. Existem alguns vírus que eles infectam bactérias e não qualquer outra coisa. Porque o vírus, para ele sobreviver, a gente fala isso porque também é outro dilema, ele precisa de infectar uma célula. E daí alguns vírus, que são os bacteriófagos, eles infectam bactérias, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse vírus vai infectar essa célula e vai jogar o material genético dele lá dentro, dessa bactéria, da célula da bactéria, né? Daí, depois que ele jogou o material genético lá dentro... Gente, desculpa, eu tive que cortar, porque meus cachorros começaram a latir muito, mas vamos voltar. Então, a gente vai ter um vírus, que é o bacteriófago, que vai jogar o material genético dentro da bactéria, da célula, né? E daí, o que vai acontecer? Ele vai jogar lá dentro, ele vai usar os mecanismos da célula da bactéria para multiplicar esse material genético, né? E aí ele vai formar novos vírus. O problema é que quando ele está formando novos vírus ali dentro, ele acaba pegando um pedaço do material genético também. Ele pode acabar pegando um pedaço do material genético da bactéria. E daí ele vai ser um vírus agora, ele entrou um vírus com DNA
com o material genético X, e ele saiu com X mais um pedaço da bactéria. Quando ele infectar a próxima bactéria, vocês concordam que ele vai estar passando um pedaço do DNA para a próxima bactéria, da bactéria passada? Então, por isso que esse processo depende desses vírus e ele é chamado de transdução, tá bom? E o próximo e último é a transformação, que é basicamente uma bactéria tá passeando, então ela pode estar no meio de cultivo, no ar, que eu acho que não é muito comum, mas enfim, pode acontecer. E daí ela vê, olha, que lindo, um material genético. Pode ser, por exemplo, de uma bactéria que acabou de morrer. Ela acabou de morrer, abriu a célula toda, o material genético está lá passeando também. Então a bactéria vai pegar e vai englobar esse material genético. Isso nem sempre é bom, tá? Porque esse material genético pode ser ruim para a bactéria, sim, porque ele pode trazer alguma informação que não seja legal para aquela bactéria. Mas isso pode trazer também para a gente resistência. Todos esses processos, eles podem trazer resistência aos antibióticos e é um tema super em alta, que são as superbactérias, vocês já devem ter ouvido falar. E uma superbactéria pode fazer mais superbactérias, tá bom? Então vamos ficar atento com isso aí. Por isso que os antibióticos são controlados, inclusive. Porque, vocês viram que no vídeo que eu passei do experimento, quando eu lavei a mão, passei álcool, então teoricamente teria matado todas as bactérias e eu não matei todas as bactérias, porque tem algumas que são mais resistentes do que outras. O que vai acontecer com os antibióticos é que quando a gente toma um antibiótico de forma errada, ou por exemplo, tô com dor de garganta, tomei um antibiótico, tomei 3 dias, não tô sentindo mais nada, vou parar de tomar. Não pode. Ou toma um antibiótico toda vez, sem parar, sem consultar um médico para saber se é necessário mesmo, a gente mata as bactérias que são sensíveis a esse antibiótico, mas existem bactérias, podem existir bactérias ali, que elas são resistentes. E por que elas não estavam em maioria antes? Porque pode ter, por exemplo, eu posso ter uma bactéria que ela é resistente ao antibiótico X, só que ela tem dificuldade de crescer. Ela demora muito a crescer, fazer reprodução binária ou qualquer tipo de reprodução, e ela não cresce. Então, e agora? O que a gente pode fazer? Essa bactéria, quando ela tá no grupinho, não tem antibiótico, não tem nada, a não resistente no antibiótico que cresce mais rápido domina tudo, né? Então, aquela bactéria tá pouquinha, a resistente, a gente toma antibiótico. Matou a não resistente. Ótimo. Só que a gente não continuou tomando, então a gente não tentou atacar direito a que era mais resistente. E aí, o que acontece? Agora que ela não tem concorrência, ela pode crescer. E aí é um problema, porque aí ela vai crescer muito. E aí ela vai passar aquela resistência que ela tinha, por meio da divisão binária, ela vai conseguir passar para as células e para as bactérias que vierem depois, né? Então, por isso que a gente tem que tomar antibiótico na data certa, consultar os médicos, essas coisas, pra gente não gerar esse problema das superbactérias, tá bom? A gente vai ver melhor essa questão do antibiótico durante o exercício. Eu vou ver se eu consigo passar um videozinho pra vocês também, durante a resolução, né? Mas, enfim. Então, pessoal, agora que vocês já são expert em reprodução de bactérias, tenho certeza, a gente vai passar pra parte 3 do nosso vídeo, que vai ser sobre as doenças bacterianas. É um tema super importante, tem várias competências do Enem sobre saúde pública, relacionado a saneamento básico, esse tipo de coisa. Então, muita atenção. Mas e aí, bons estudos e vamos lá?